Você acredita que sentir alegria demais faz bem? Você é aquela pessoa que a todo custo sempre está se esforçando para ser alegre e parece sempre que os outros estão mais alegres do que você? Mas será que você já parou para se questionar que a alegria talvez possa ter um lado não tão bom assim, um lado negativo, um lado ruim? É sobre isso que eu vou falar com você hoje nessa live. Qual será o lado ruim da alegria? Então vamos entender um pouco mais sobre emoções, tá? E sentimentos, e olhar o lado ruim da alegria, que é a única emoção desejada muitas vezes por algumas pessoas, a emoção que é vista como a mais benéfica, a mais positiva, que todo mundo quer sentir, a top. Mas será que ela sempre é top assim, e ela é tão top assim? Vamos refletir sobre isso hoje, o lado ruim da alegria. Sou Matheus Morari, psicólogo, tá? Terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família, e também sou treinador de habilidades socioemocionais. Trabalho com hipnose também nos meus atendimentos. Tenho curso de inteligência emocional, de ansiedade e de saúde mental. Além de atuar tecnicamente em alguns casos jurídicos, ter desenvolvido uma ferramenta terapêutica, uma anamnese multifatorial, e ser supervisor de pós-graduação, tá? Então é isso, vou fazer os pormenores aqui da live, gente, hoje. Encaminhar aqui a live para onde eu tenho que encaminhar, tá? E a gente volta a falar. Quem está assistindo a gravação, tá? Fique à vontade para adiantar o áudio se for necessário, ok? Quem está aqui ao vivo, me dá um retorno de se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo ou não, tá? Como que está o som, correto? Ok? Estão me ouvindo bem? Como está o áudio? Vamos tirar um pouco hoje essa visão tão positiva da alegria assim, tá? Antes de eu falar especificamente da alegria, eu vou falar tipo uma breve psicoeducação sobre emoções e sentimentos. Já falei mais de uma live sobre esse tema aqui, mas eu vou reiterar aqui para vocês, tá bom? Tem uma sutil diferença que até a neurociência já estuda, de sentimentos e emoções. Eles não são a mesma coisa. Emoção, gente, é um padrão de funcionamento neurofisiológico, tá? As emoções é como se liberasse superpoderes na gente. Vai ter uma situação específica, que a gente chama de gatilho ou estímulo, que vai desencadear uma série de química no nosso organismo, liberando hormônios, neurotransmissores e assim vai, para desencadear um comportamento já pré-estabelecido. Isso para garantir a sua sobrevivência e aumentar as chances de você ficar vivo, tá? E muitos desses comportamentos estão relacionados às questões sociais, principalmente na espécie humana, porque nós somos seres sociais. O que nos diferenciou das outras espécies e nos tornou dominante foi as nossas relações socioemocionais. Nossa capacidade de interagir, se relacionar e viver em grupo. Tá? Então, emoções são isso. Emoções é química, a emoção é um comportamento pré-estabelecido. Quando a gente sente medo, e aí vamos lá. E aí tem algumas emoções que a gente chama de emoções básicas, que é o medo, a raiva, tristeza, o nojo e a alegria, e também a surpresa e o desprezo. Paul Ekman trabalha muito nessa linha. Mas o que a gente mais trabalha, né, as pessoas mais falam, é só dessas 5, tirando o desprezo e a surpresa, tá? Todas elas vão liberar comportamentos já pré-estabelecidos, ações fisiológicas e químicas no nosso corpo já pré-estabelecidos. Então isso é emoção, é tipo um reflexo. Igual quando a gente encosta numa coisa quente, automaticamente a gente tira a mão, é tipo um reflexo. Sentimentos já é um pouco mais elaborado, já é um pouco mais subjetivo.
Sentimentos é quando passa por uma interpretação, ele é uma mistura de emoções com significados, ele passa por uma área do cérebro diferente, pelo córtex pré-frontal, tá? E às vezes é misturado, por exemplo, vai ter alegria, que a gente fala alegria, emoção, que vai ter a química do nosso corpo e a postura, a reação corporal da alegria, e tem a alegria sentimento. A alegria e a emoção, todas as emoções é igual para mim e para você, a mesma fisiologia. Agora, os sentimentos é diferente. O que me deixa alegre, às vezes não te deixa alegre. A minha forma de manifestar alegria pode ser diferente da sua. O significado disso para mim é diferente do seu. Tá? Então é importante a gente falar sobre isso daqui. Então hoje a gente vai estar falando aqui sobre a alegria, emoção / sentimento. Vamos falar os dois, né? Dá para entrar nos dois. Tá, a alegria, que às vezes a gente vai chamar e vai colocar como felicidade, tá? Como esse sentimento. Tá? E aí eu costumo usar uma metáfora para você entender um pouco as funções de cada emoção, tá? Estou fazendo uma cama teórica para a gente entender um pouco mais, tá? Eu divido a emoção numa metáfora de um carro. Cada emoção tem uma função na nossa vida. Cada emoção tem uma função ligada para economizar energia e aumentar as suas chances de sobrevivência. Eu já falei sobre isso em algumas lives e tem um curso especificamente sobre isso, se você quiser aprender mais a fundo. Mas por cima, o medo é como se fosse o freio do carro, o freio de mão ou o freio do pedal ali. O medo é esse freio. A alegria é a gasolina, é a energia. Tá? A alegria nos dá energia, disposição, ânimo, ela motiva as pessoas, ela dá um senso de liderança. Então, pessoas mais alegres geralmente são escolhidas para ser líderes, pessoas gostam de líderes que dê essa alegria, essa euforia, essa esperança, essa motivação, tudo isso é ligado à alegria. A raiva é o motor do carro, a tristeza é a que mais tem função. A tristeza ela pode ser dividida em várias partes desse carro. A tristeza está ligado a retrovisor, aos espelhos do carro, para você ver o seu passado, onde você fez, a rota que você fez, ao para-brisa para você ver aonde você está indo, tá? Ela está ligado à embreagem para você controlar, acelerar, desacelerar, mudar a marcha, né? E o câmbio manual, vamos dizer assim, ou o automático, tá? Então, se for ver a tristeza, que é a emoção mais desprezada, ela é uma das mais importantes para o seu aprimoramento, amadurecimento e desenvolvimento pessoal. A tristeza, sabia? Ela é fundamentalmente importante. Então, não existe especificamente emoções ruins e boas. Todas as emoções são boas, elas têm funções positivas. O que é ruim é que se qualquer emoção esteja de mais ou de menos, isso é ruim. Tá? A alegria de menos é ruim? A alegria de mais também é ruim. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tá? E nessa metáfora do carro, você é o motorista, você é a mente, você é o que está no volante. Tá? Entenderam? Agora essa live não vai demorar muito tempo não. Essa live, você que está vendo a gravação, viu que ela está bem mais curta do que as outras lives. Tá bom? Vai ser bem mais objetivo. A alegria está ligada a uma postura mais otimista, tá? Uma visão mais positiva. Só que se a gente for otimista demais, feliz demais, positivo demais, alegre demais, isso pode trazer algumas consequências, tá? E quando a gente coloca otimismo, alegria, felicidade como um fim, como o que eu tenho que conseguir, e não olhar isso sendo construído no nosso processo de desenvolvimento, nas fases da nossa vida, isso já começa a ser um problema, tá? Como se sempre eu tivesse que ser alegre e fosse a única coisa que eu tenho que buscar e a única coisa que eu tenho que sentir. Esse padrão de crença, essa alta exigência, essa cobrança é totalmente errada, equivocada, desumana e tola, tá? E aí você fica com uma cobrança para você sentir alegre
E aí às vezes você se frustra porque você não está sentindo tão alegre como você gostaria, ou não tão alegre como você acredita que o fulano, o seu vizinho, a pessoa do Instagram, o colega de trabalho que seja, esteja alegre. Então os outros estão mais alegres do que eu, tenho que me forçar para estar mais alegre, acabo não sentindo isso, não correspondendo, e acabo me frustrando e entrando num ciclo. Quanto mais eu me forço para sentir e estar, menos eu me vejo, e aí entra numa espiral negativa. Porque você está se cobrando a alegria como um fim, não como uma consequência que é construída no processo das suas ações. Está começando a perceber a diferença? Está começando a ter um insight já? Ok. E aí essa comparação também é algo que é complicado na alegria, porque é comum as pessoas quererem se comparar. Nossa, olha lá, fulano está tão feliz, olha a vida de fulano. Fulano viajou, olha o casamento. Olha o marido dela, olha o esposo dela, olha o filho dela, olha o emprego dele, olha o emprego dela, olha o carro, olha a casa, olha a roupa. Sempre se comparando como o outro, sendo mais alegre, tendo uma vida plena, abundante, de qualidade, e você na bosta. Será que isso é verdade? Então cuidado para você não estar descontente com o que você está tendo. Isso já pode te levar para um buraco, tá? E te impedir de prosseguir. Se eu não aceito a minha realidade hoje, é difícil progredir para a próxima. Porque para eu progredir para a próxima, eu tenho que estar no aqui e agora. Se eu não estou no aqui e agora, como que eu vou construir para chegar lá? Se eu adianto o futuro para o presente, esse futuro não acontece. Eu não vivo meu presente e nem construo meu futuro. E depois fico lamentando do meu passado. Cuidado. Abre o olho e abre a mente, tá? E aí é como se você, não sei se esse é o seu caso, pode falar aqui nos comentários. É como se você tivesse que estar alegre o tempo todo, como se só a alegria fosse válida, só ela fosse a emoção verdadeira, genuína, a mais importante. E quando você não se sente que isso está acontecendo, você sente uma frustração. Pode ver que isso é meio que retratado no filme da Pixar, né? no Divertidamente. Onde a principal emoção ali que controla a mente ali da personagem é a alegria, e ela quer dominar tudo e acha que todas as memórias têm que ter o que da alegria, e ela afasta a tristeza a todo custo, só que no final das contas ela percebe que a importância dela só está ligada pela tristeza, e que cada emoção tem a sua importância, e no finalzinho as memórias vão saindo mais misturadas com um pouquinho de cada emoção. Então não adianta querer isolar tudo. Só sinto raiva, hoje eu tô com raiva, devia estar alegre. Eu tô triste, devia estar alegre. Eu tô com medo, devia estar alegre. Calma lá, você devia o quê? Como assim você devia? Com base no quê? Para que você devia? Quem está te exigindo? Para que essa cobrança? O que realmente você está querendo dizer que sempre tem que estar alegre? Você está querendo mostrar algo, esconder algo, fugir de algo? Como que funciona isso dentro de você? Se questione, tá? Então, cuidado. Então, vamos lá. Qual que é o lado ruim da alegria? Tá? Além dessa cobrança equivocada de achar que só ela é válida e eu tenho que ter ela a todo custo e sempre. E se eu não estiver alegre, tem algo errado comigo. Não tem nada errado com você, tá? Ninguém deve e nem consegue e nem é alegre o tempo todo. Então, bora lá. Quais são os lados ruins? Inconsequente. Quando a gente é muito alegre, a alegria é muito constante, a gente fica inconsequente, a gente não mensura risco, a gente não pensa. Então é como se tudo pode, não analisa risco, a gente fica vulnerável a golpes, a ataques, tá? Se a gente fica desprotegido, muitas vezes a gente fica chato, pessoa com alegria demais, parece sempre estar alegre, afasta, porque você coloca no ideal, muitas vezes visto como falsidade. Muitas vezes as pessoas vão se afastar porque, nossa, eu não consigo ser alegre assim, a pessoa sempre está alto astral, a pessoa sempre está assim, sempre está ligado no 220, não é todo mundo que gosta não, é muito bacana, mas não é todo mundo que gosta de estar assim todo tempo não. Então pode trazer um distanciamento social, afastando as pessoas. A alegria não te traz reflexão, não traz insight. Ela é uma euforia, a gente sempre está com uma química positiva para viver o aqui e agora, para motivar com energia, tá? Mas ela não traz reflexão, e sem reflexão nossa vida
é complicada. Eu sou uma pessoa muito reflexiva. Pessoas que são muito mais reflexivas, na verdade, é porque ela tem como dominante, padrão base, a sua tristeza. Isso não quer dizer que elas nunca sintam alegria, que elas são pessoas que se lamentam e que se queixam e estão depressivas. Não. Mas a reflexão é uma atitude, uma ação ligada à emoção tristeza, ao funcionamento da tristeza. Tá? E sem só alegria, então, não tem essa realidade, não tem reflexão. A pessoa não pensa, a pessoa fica um bobo alegre, um crianção, um bobalhão, um chato. Isso aí, às vezes, não passa autoridade. Tira sua credibilidade. Pode ser muito divertido ficar com você, porque as pessoas, primeiramente, se sentam para cima, motivadas, animadas, têm experiências bacanas, mas depois fica chato, monótono. Porque estar no estado de alegria, depois eu falo para isso. Tá? Então você parece uma pessoa mais superficial, um bobo. Como se você estivesse empolgado demais. E quem está empolgado demais, a chance de fazer cagada e não mensurar os riscos, né, e cometer algum dano a você ou a terceiros é enorme. Tá? Então, a alegria demais, ela pode estragar a sua vida, ela pode estragar seus relacionamentos, ela pode estragar tudo. Porque você está desprotegido, você está inconsequente, você está empolgado, você não está refletindo, você está superficial, você está desprotegido. Já parou para pensar nisso? Meu Deus, Matheus, a alegria tem um monte de coisa ruim. Tem um monte de coisa ruim. Quer dizer então que eu não posso sentir alegria? Não, quer dizer que a gente tem que saber equilibrar as coisas. Assim como tristeza tem um monte de coisa boa. Inclusive eu já fiz uma live falando aqui sobre tristeza, eu já fiz uma live aqui falando sobre medo, já fiz uma live aqui falando sobre raiva. Se você quiser assistir, vê a playlist. Talvez você já tenha acesso à playlist aqui. Se não tiver agora, entra no link da minha bio ou peça para mim, para você acessar o grupo do WhatsApp, para você ter acesso à reprise das lives, ok? Pode estragar tudo, tá? E aí qual que é outro problema? Eu falei que a energia é como se fosse uma gasolina, como se a pessoa fosse um tanque de gasolina enorme. Só que o que acontece com o carro quando acaba a gasolina? Ele para. Ele esgota. E aí que está o problema. A alegria, ficar com as pessoas alegre, no começo é bacana, é gostoso, mas tem hora que começa a sugar energia porque você não consegue manter esse ritmo e acompanhar a frequência dessa pessoa muito alegre. Então esgota, cansa, fica chato. Então, por isso que as pessoas se afastam, por causa desse esgotamento que a alegria causa, tá? Tem pessoas que por natureza são mais alegres, são mais desposadas? Sim, mas vamos lá. Pode ser um fator genético, pode ser um fator ambiental, comportamental, ou pode ser uma fuga. Às vezes as pessoas que são muito alegres, sorridentes, brincalhonas, alto astral, isso muitas vezes é um mecanismo de defesa. Sabe aquela síndrome do palhaço que faz todo mundo rir? O palhaço que faz os outros rir, mas por dentro ele não ri, tá triste? Isso acontece, é um mecanismo de defesa. Já atendi pessoas assim, já conheci pessoas assim, tá? Como terapeuta a gente sabe um pouco mais das verdades e das nuances íntimas do ser humano, né? Então pode ser esses fatores, tá? E aí, por estar constantemente numa alegria e focando só nisso, e achando que isso, e cultivando e sustentando esse sorriso, esse autoastral, papapá, não tem boca, gente. Em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por tristeza, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por perca, a gente vai, né, sofrer alguma coisa. Seja nós ou alguém próximo de nós. É inevitável a dor na vida, é inevitável o sofrimento da vida, não tem como evitar isso. Tá? Na verdade, a gente tem que se preparar e aprender a relacionar com isso. Tá? E a pessoa que fica muito com alegria, ela não se prepara para esse momento. E aí fica muito difícil quando a alegria vai embora. Quando a alegria sai e o tanque seca, a pessoa não tem habilidade, não sabe lidar, nem conhece, né? O medo, a raiva, a tristeza. E aí, como ela já está descompensada na alegria, ela pode descompensar em excesso numa tristeza, saindo para uma depressão profunda, para uma crise de raiva, ou para uma paralisia devido a um medo enorme de fazer alguma coisa, de desenvolver e assim vai. Tá? Então, esse que é o problema. A alegria demais, ele também falta habilidade, não deixa você treinar as outras emoções.
É como se você aprendesse só a acelerar no carro. E quando tiver uma curva? E quando tiver um carro na sua frente? E outra, só acelerar e nem usar a embreagem e para trocar as marchas. A alegria, tipo assim, é um carro já na quinta marcha acelerado. Só que essa pessoa fica assim demais e não sabe trocar a embreagem, vamos usar a metáfora de um carro manual, ela não reduz, ela não desacelera, ela não faz nada. Imagina o risco disso. Forçar o motor e quando acabar a gasolina. Porque ela não mede consequência, ela não fica olhando o tanque, ela só quer saber de acelerar. Então, é uma disfunção achar que só alegria, que eu tenho que ser alegre, vou focar na alegria e ser alegre demais, tá? E é difícil o corpo que aguenta essa carga, porque é muita carga, gente, gasta muita energia. Então imagina o esgotamento, o efeito rebote depois, tá? E aí quando a alegria acaba, a pessoa fica sem saber o que fazer, fica estagnada. Porque talvez ela acreditava que tinha que ser alegre o tempo todo. Então, a alegria, gente, não é tão bacana e benéfica assim não, tá? Cuidado com esse pensamento de busca incessante da felicidade. Na verdade, tem várias nuances, não é de hoje que filósofos refletem sobre felicidade. E, na verdade, tem dois tipos de felicidade, né? Tem uma corrente teórica que fala que aqui na vida a gente só consegue experienciar é como se fosse, não vou falar o termo correto, né? Como se tivesse a total felicidade, que fosse algo mais ligado à espiritualidade, à transcendência, né? Religiosamente falando, o contato com Deus, é a verdadeira e plena felicidade. E aqui na Terra a gente tivesse uma felicidade passageira, uma felicidade que não é tão plena assim, e que ela é momentos. Então a gente tem que aprender que a vida não é uma felicidade constante, mas é cheia de momentos felizes, e a gente tem que aprender a estar no aqui e agora para observar e apreciar esses momentos felizes de alegria, compartilhar, conviver, celebrar, festejar, mas saber que são ciclos e são momentos, e está tudo bem um dia ou não está assim. E cada um tem o seu tempo, não é porque o outro está assim, meu esposo, meu filho, meu marido, o colega do trabalho, o outro próximo ou não, está sentindo alegria e eu não, que eu tenho um problema. Lógico que, vamos ver os padrões, né? A gente não pode descartar transtornos depressivos, ansiedades e outras coisas. Se está tendo um padrão, que eu era mais animado, mais disposto, era mais regulado, e estou ficando muito para baixo, triste, desanimado, desorganizado, desmotivado, vamos procurar um profissional para entender o que está acontecendo. Mas é normal a gente ter nuances na nossa vida de dias bons e dias ruins. Não fique nessa cobrança de alegria. Isso pode te levar para o buraco, afastar pessoas de você. Tá? Lógico que no lado positivo da alegria, ela te traz energia, ela coloca você em movimento, ela te motiva, ela te coloca ali como de primeira mão, como uma autoridade que motiva pessoas vão querer te seguir, porque você tem energia, porque você tem uma disposição, as pessoas querem isso, porque a maioria das pessoas tem falta, né? É difícil encontrar pessoas que são felizes hoje em dia, que estão contentes com a sua vida, que são gratas pela sua vida, é difícil. Tá? E muitas vezes são pessoas que se cobram e acreditam na felicidade e que é possível e que tem que forçar e tem que ser feliz, mas quanto mais elas forçam a sentir e querer isso, mais distantes elas ficam. Então cuidado, eu não sei se esse é o seu caso, mas vale essa reflexão. Então, falei que a live hoje ia ser mais curta, espero que tenha feito clareza para vocês. Se você quiser entender mais sobre emoções, gente, pode me procurar no privado aqui. Em alguma forma você vai conseguir achar meu contato, só digitar às vezes meu nome, Matheus Morari, psicólogo, no Google, que você vai achar qualquer coisa, tá? Para você fazer o treinamento de inteligência emocional, onde você, na verdade eu vou compilar tudo isso, né? Tanto treinamento de inteligência emocional, ansiedade e saúde mental, para você entender as nuances da saúde mental, entender alguns sintomas, fazer alguns inventários para você se avaliar, entender as emoções, cada função dela, tá? Para que ela serve, como que ela funciona, diferenciar pensamentos, emoções
e aprender técnicas de gestão dessas emoções e se regular comigo. E também controle dessa ansiedade, que a maioria das pessoas sentem ansiedade. Se você quiser saber mais sobre isso e ter um treinamento mais profundo, teórico, técnico, prático, para você conseguir impactar a sua vida, melhorar, sair desse patamar e desenvolver, né, a habilidade que é tão exigida, gente, as empresas pedem inteligência emocional, as pessoas precisam de uma inteligência emocional, a gente é um ser que desenvolveu pelas relações e não tem como se relacionar efetivamente sem ter um controle das inteligências emocionais, tá? Então fique à vontade de me procurar. Obrigado pela sua atenção até aqui, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, ok? Então, pode ver que até na minha live, não é toda live que eu estou com energia, tem live que eu estou mais assim, tem live que eu estou mais disposto, depende muito do meu dia, do tema e assim vai, tá? Então eu sou uma pessoa que eu estou mais ali para raiva e tristeza. São as minhas emoções mais constantes, raiva e tristeza. Mas não quer dizer que eu sou brincalhão também, sou alegre, assim vai. Então a gente tem que saber mensurar e nos autoconhecer, que isso muda o jogo e gerenciar tudo isso, né? Reconhecer para gerenciar e dosar cada um desses pontos, reconhecendo a importância e a função de cada uma. É isso, fiquem com Deus, obrigado pela atenção de vocês até aqui, compartilhe com quem você acredita que precisa saber disso, que está se cobrando demais em ser alegre para ela aprender a usar o medo e pisar no freio, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição, fique à vontade para entrar em contato. Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até mais.